Bem, pessoal, dando continuidade às nossas aulas de estatística, essa será a última aula referente à parte de organização dos dados, tá certo? As próximas aulas já serão referente à apresentação, ok? Bem, essa aula ela é muito importante porque ela trata de uma situação que provavelmente alguns grupos se depararam, que é aquela situação onde você tem muitos dados numéricos, onde fica praticamente impossível você fazer uma distribuição de frequência. Se você fizer uma distribuição de frequência do jeito que a gente viu na aula anterior, provavelmente você vai ter uma distribuição de frequência com muitas linhas, certo? E essa informação, na verdade, ela não vai estar organizada, né? Você vai apenas transpor de uma situação de dados brutos para outra situação de tabela, mas você não vai ter uma organização, certo? Aí a gente vai explicar, vai trabalhar nesta aula exatamente esse tipo de situação. Então vamos lá, olha só. O que iremos aprender nesta aula? Iremos fazer o seguinte, iremos aprender a organizar os dados para uma variável quantitativa com muitos valores que não se repetem. Então você vai ter muitos valores que não se repetem. Então fica praticamente impossível você dizer qual é a frequência dos valores, né? Ou seja, a frequência é possível dizer, mas assim, a maior parte dos valores terá frequência 1. Então não vai ter sentido aquela organização que a gente aprendeu. Então a gente vai ter que aprender uma nova estratégia aí para fazer a distribuição de frequência. Ok? Bom, só repetindo aquele slide ainda da outra aula, não é? Em que etapa nós estamos na nossa pesquisa simulada? Nós estamos nessa etapa aqui. A coleta de dados já foi feita, como eu venho repetindo, né? Nós estamos na parte da organização dos dados, beleza? Então vamos direto aí para o nosso exemplo, é o seguinte. O excesso de triglicérides, um tipo de gordura, não é? Pode ser um forte indicador de possíveis doenças cardíacas. Embora não haja consenso sobre a partir de que nível de triglicérides as pessoas devem receber maior cuidado médico, é certo que acima de 150 mg por decilitro de sangue é recomendável a realização de tratamento. A seguir estão apresentadas as medições de triglicérides em miligramas por decilitro de sangue de 60 pessoas que realizaram exame em um laboratório. Então, o contexto é o seguinte, certo? Um laboratório saiu coletando, né, o resultado dos exames de triglicérides de 60 pacientes, certo? Então, esse resultado dessa coleta dessas informações está aqui nesse slide, ok? Então, perceba aqui, ó. Todos os resultados para 60 pacientes. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 60. Beleza? São 60 pacientes. No enunciado do nosso exemplo, tem dizendo o seguinte: se for acima de 150, então não é, exige-se um cuidado, né? Porque a pessoa pode apresentar, se não cuidar, pode apresentar problemas cardíacos. Então, veja só aqui, ó. A maior parte está acima de 150, tá vendo? 150 e 150, né? Essas informações pertencem a uma variável quantitativa, ok? E a gente sabe que quando a gente trabalha com variáveis quantitativas, nós temos que fazer inicialmente o ROL, ok? Mas perceba, o laboratório já nos forneceu as informações em ROL, então perceba que está crescendo assim, ó, nesse sentido, ó, 70, 76, 82, 89, 98, 105, está crescendo, ó, né? Está do menor para o maior. Então o menor valor é 70 e o maior valor é 318. Ok? Quem que apresentou esse resultado desse exame aqui está lascado, né? Então veja só, 318
miligramas por decilitro de sangue. Beleza? Bom, então veja só. Voltando para a teoria. Nesse caso aqui, olha, deixa eu voltar aqui para cá. Perceba que não dá para a gente simplesmente fazer uma lista com os valores e colocar a frequência na frente. Por quê? Porque, veja, a maior parte dos valores não se repete, olha. 70 não se repete, não é? Quem é que se repete aqui? Deixa eu ver. 146 se repete só, não é? 155, 162. Poucos valores se repetem. Então não dá para fazer uma lista, tá entendendo? Com os valores e dizer qual é a frequência de lado. Porque se você fizer isso, até que você pode fazer isso, mas se você fizer isso, você não vai estar organizando os dados. E o objetivo dessa aula é a gente organizar os dados. Beleza? Então vamos aí para a aula anterior. Então nós temos que aprender, como eu falei anteriormente, nós temos que aprender uma nova estratégia, tá certo? Nós temos que ter novos conhecimentos para aprender a organizar dados dessa natureza aí. Ok? Muitos valores que não se repetem. Então voltando aí para a teoria, eu vou colocar aqui na tela maior para a gente ficar melhor a visualização. Voltando para a teoria. Beleza, então veja só. Nesse tipo de situação, quando a gente tem muitos valores que não se repetem, nós temos que utilizar uma ferramenta chamada de intervalos de classe, tá certo? Isso mesmo, intervalo de classe. O que seria isso? É um método para agrupar valores, ou seja, dados, né, que não são necessariamente iguais. Então, mesmo esses valores não se repetindo, a gente pode, não é, agrupá-los, não é? Mas como é que seria isso? A primeira informação importante, não é, o primeiro conceito que a gente vai utilizar para fazer esse agrupamento é a ideia da amplitude total. O que seria a amplitude total? É a diferença entre o maior valor de um conjunto de valores e o menor valor. Então eu tenho um maior valor e o menor valor, eu vou calcular a diferença, eu vou fazer a subtração, tá certo? E a partir daí eu vou encontrar um valor que nós chamamos de amplitude total. É a amplitude, digamos assim, é o comprimento do conjunto de valores que eu tenho. Ok? A amplitude total, como eu falei, ela calcula-se assim, o maior valor do conjunto menos o menor valor, né? Não tem segredo. Então a amplitude total vai ser o maior valor, nós chamamos de máximo, né? Menos o menor valor, que nós chamamos de mínimo. Ok? Então, depois do conceito de amplitude total, aí vem a amplitude da classe. Certo, senhor? Nós vamos pegar um conjunto de valores e vamos agrupar em pequenos subgrupos. Esses pequenos subgrupos serão chamados de classes, tá certo? E essa classe também vai ter um tamanho, ela também vai ter uma amplitude, né? E o que é a amplitude da classe? É a diferença entre o limite superior, L superior, e o limite inferior, L inferior, de uma classe, certo? Bom, a amplitude da classe será o quê? Limite superior menos o limite inferior, né? Em simples ficaria assim, a amplitude da classe é a letra H, então o limite superior menos o limite inferior, tá certo? Eu sei que falando aqui na teoria não dá muito para entender, mas quando a gente começar a trabalhar na prática, você vai perceber que isso aí não tem nada difícil, ok? Beleza, voltando para o nosso exemplo. Por onde a gente vai começar, não é? Para a gente fazer a organização dos dados para aquela situação ali quando a gente tinha muitos valores que não se repetem. Né? Por onde começamos? A gente começa sempre, pessoal, pela amplitude total. Ok? Bom, eu sei que a amplitude total é o maior valor menos o menor. Maior menos o menor. Certo? Então, para calcular a amplitude total, não é, eu vou precisar olhar para a tabela, olhar para o rol. Não é? Olhando para o rol, fica muito simples. Eu percebo aqui quem é o menor valor e percebo quem é o maior valor. Não é? E como é que se calcula a amplitude total? O maior valor menos o menor, certo? Então vai ser o seguinte, o maior valor é quanto? 318, e o menor é quanto? 70, ok? Então a amplitude total, digamos assim, o comprimento aqui, olha, do conjunto de valores que nós temos é 248, vai de 70 até 318, então é 248, isso nós chamamos de amplitude total, beleza? E essa amplitude total nós vamos fatiar, nós vamos dividir em pequenos grupos que nós chamamos de classes, certo?
ok? Bom, agora vamos escolher a quantidade de classes que pretendemos trabalhar. Então é assim, olha, eu tenho aquela amplitude total, eu tenho que decidir em quantos grupos eu vou dividir aquela amplitude total. Em quantos pedaços, digamos assim, tá certo? Então, veja só, como temos 60 valores, um bom número seria 5 classes, certo? Mas poderia também ser 6 classes sem nenhum problema, tá certo? Esse número 5 aí foi que eu escolhi convenientemente. Poderia ser 6? Poderia. Poderia ser 3? Não, 3 já fica muito pouco, né? Então você vai ter problemas aí para interpretar essas informações, tá certo? 10 já seria muito, tá certo? Então 5 e 6 aí seria o valor ideal, beleza? Eu vou escolher 5, tudo bem? Porque 5 daria uma média de, se eu tenho 60 valores, se eu vou dividir para 5, daria uma média de 12 valores para cada classe, tá certo? São 5 classes, então 60 dividido por 5 dá 12. Isso não quer dizer, pessoal, que cada uma das classes vai ter 12 valores, não, é uma média que eu estou fazendo, tá certo? A gente vai ver aí quando a gente for fazer a distribuição. Para que as classes fiquem com o mesmo tamanho, procuramos um número imediatamente superior a 248, que foi a amplitude total, né? E que seja divisível por 5. Procurar um número maior do que esse, imediatamente maior, porque maior vai ter infinitos, né? Mas o imediatamente maior, tá certo? Do que 248, que seja divisível por 5. Certo? Quem é esse número? Esse número, veja, 248, o maior do que ele, que é divisível por 5, é 250, né? Tá certo? Portanto, esta será a nova amplitude total. A amplitude total é 248, mas veja só, 248 não é divisível por 5. Se eu fizer a divisão, eu vou ter classes aí com tamanho decimal, não é? E aí vai dar uma série de problemas. Veja só, eu preciso ter as classes inteirinha, bonitinha, não é? Para a gente não ter nenhum problema com a quantidade de valores inteiros. Então, eu pego esse número aqui, 248, e aumento para 250. Tá certo? Pode fazer isso, professor? Pode. Exatamente isso aí é para quê? Isso é necessário exatamente para todas as classes ficar com o mesmo tamanho. Ok? Então, essa vai ser a nossa nova amplitude total. Ela era 248, mas, repetindo, 248 não pode ser divisível por 5. Eu escolhi o número 5. Né? Aí eu peguei aqui, olha, faço um tipo de arredondamento para 250. 250 é divisível por 5. Beleza? Então, dividindo a amplitude total pela quantidade de classes escolhida, encontramos a amplitude da classe. Então, a amplitude da classe vai ser a amplitude total dividida pelo número de classes que a gente escolheu. 250 dividido por 5 dá 50. Então, o tamanho, a amplitude de cada classe será 50, tá certo? A amplitude total é 250. Mas a amplitude de cada classe vai ser 50. Beleza? Ou seja, é assim, pessoal. Nós vamos pegar esses 250 e vamos agrupar de 50 em 50. Então, a primeira classe vai ter um tamanho 50, a segunda classe também 50, a terceira também 50, e por aí vai, tá certo? Até preencher esses 250 todinho. Vamos lá? Bom, agora vamos escrever as 5 classes conforme nós planejamos, ok? Então, veja só, quem será a primeira classe? A primeira classe, ela começa em 70, não é? Mas como assim começa em 70? Veja, o menor número que nós temos é 70, e esse número ele tem que estar dentro da primeira classe. Ok? Então a primeira classe começa em 70, não é? E vai até quanto? Estou mostrando aí, olha, esse 70, ele vem daqui, é o menor número do nosso conjunto de valores, do nosso rol. Ok? E esse 70, ela começa em 70 e termina onde? Veja, a amplitude da classe não é 50, não é? Então, a classe vai de 70, então 70 mais 50, a classe vai até 120. A primeira classe começa em 70 e termina em 120. Daqui a pouco eu vou explicar um detalhe importante sobre isso aqui, tá certo? Na verdade, não vai até 120, mas deixa para mais adiante. Ok? Então, essa daí será a primeira classe. Quem será a segunda classe? Começa em 120, ok? E vai até onde?
120 mais 50. Veja, o tamanho de cada classe é 50. Então, eu sempre vou somar 50, não é, a esse limite aqui, olha, para obter o tamanho da classe, para obter, não é, os limites da classe. Então, 120 mais 50 é 170. Ok? Terceira classe começa onde? Começa em 170. Ok? E vai até onde? 170 mais 50 dá 220. Então, essa terceira classe começa em 170 e vai até 220. Ok? Quarta classe começa em 220 e vai até onde? 220 mais 50 dá 270. Então, essa é a quarta classe. Está faltando apenas a quinta. A quinta classe começa em 270 e vai até 270 mais 50, ela vai até 320, ok? Perceba, veja só. Deixa eu trazer novamente o nosso rol. Veja, o primeiro valor do nosso rol, do nosso conjunto de valores, está na primeira classe. E quem é o último valor? 318. Está contido na última classe? Está, porque o último valor vai até 320, né? Digamos assim, entre aspas. Mas, então, o último valor está contido aqui na última classe. Então, as classes que a gente escreveu, elas contemplam todos os valores do nosso conjunto de valores, tá certo? O nosso rol. Todos os valores aqui, olha, vão estar contidos em uma das 5 classes. Tá certo? E somente em uma delas. Se eu pegar um número aqui, ó, 162. 162 vai estar contido em que classe? Vai estar contido aqui nessa terceira. Não, 162 vai estar contido nessa. Tá certo? Porque essa vai até 170. Então, 162 vai estar aqui. Aqui vai de 120 até 170, entre aspas. A gente percebe que depois a gente vai ver que não vai até 170, vai até 169, tá certo? Mas vamos lá. Então, nós temos aqui as nossas 5 classes que nós iremos, não é, escrever na nossa distribuição de frequência. Beleza? Bom, aí vem aquela discussão. Observando, por exemplo, a primeira e a segunda classes, percebemos que um mesmo número, 120, aqui ó, o 120, tá vendo aqui ó, a primeira classe vai de 70 a 120, e a segunda classe vai de 120 a 170. Aí você pode questionar, oxê, então se eu tiver 120 lá naquela distribuição de valor, 120 vai para essa primeira classe ou vai para a segunda? Então você pode gerar um problema aí, não é? Então, para corrigir esse problema, foi criada uma simbologia própria da estatística que exclui sempre o limite direito. O limite direito é esse aqui, é o limite superior, tá certo? Das classes. Okay? O símbolo utilizado é esse símbolo aqui, uma espécie de T deitado para a esquerda. Okay? Então seria assim. Ó. Esse é o símbolo que a gente vai utilizar. E esse símbolo ele diz o seguinte: ó, o número que está aqui à esquerda, okay? Ele pertence à classe. Ele está na classe. Tá certo? O que está aqui do lado que tem um traço à esquerda, tá vendo? Ele pertence à classe. Mas o número que está à direita, ele não pertence à classe. Tá certo? Então, se eu vou aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 e 20, então 10 pertenceria à classe, mas 20 não. Ou seja, na verdade, esse intervalo de classe, ele iria de 10 até 19,9999 se a gente estiver tratando de números reais. Nunca chegaria em 20. Tá entendendo? Então, 10 pertenceria à classe, mas o 20 não. Se a gente estivesse tratando de números inteiros, esse intervalo de classe iria de 10 até 19, certo? Se eu tivesse 10 aqui e 20 aqui. Então, iria de 10 até 19. Tá compreendido? Então, beleza, vamos lá. Portanto, as classes agora ficam assim. Ó. Primeira classe vai de 70 até 120. Não, vai de 70 até 119. Então, o 20 não pertence a essa classe, tá certo? Apesar dela aparecer aqui, olha, como limite superior, ele não pertence a essa classe, tá certo? O 20 vai pertencer a que classe? A segunda. Então, a segunda classe, de fato, vai de 120 até 170. Como assim, professor? Não entendi. Suponha que lá no conjunto de valores você tenha o número 120. O número 120 vai constar aqui nessa classe ou nessa de baixo? Nessa de baixo, certo?
porque essa vai de 70 até 119, ok? E essa vai de 120 até 169 e não 170. Tá vendo aqui esse símbolo? Olha? Ele indica que esse número pertence à classe, mas esse não. Esse número pertence à classe, mas esse aqui não. Então aqui, ó, terceira classe vai de 170 até 219 e não 220, ok? Então esse limite aqui ele não pertence à classe. Quarta classe vai de 220 até 270. Quinta classe vai de 270 até 320, ok? Mas o 320 ele não pertence a essa classe, tá certo? Na verdade não vai até 320, vai até 319, não é? Corrigindo aí, certo? Dado para não se embananar. Então, apesar do 120 aparecer aqui, ele não pertence a essa classe, não é? Então, beleza, veja só. Nesse tipo de simbologia, o 120, por exemplo, como a gente falou, pertence à segunda classe, pois é limite inferior desta. O 120 aqui é limite inferior, certo? E não pertence à primeira classe, pois é limite superior. Então, quando o número ele é limite superior, ele não pertence. Então, 120 não pertence a essa classe, 170 não pertence a essa, 220 não pertence a essa, 270 não pertence a essa, e 320 não pertence a essa classe, tá certo? Então, vamos lá. Finalmente, agora já temos condições de determinar a frequência de cada classe e escrever a distribuição de frequência, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aí ao momento principal, que é escrever a distribuição de frequência, ou seja, nós vamos de fato organizar, não é, aqueles dados brutos lá que o laboratório coletor está nos fornecendo, beleza? Então a gente começa sempre assim, ó, colocando o título para a nossa distribuição de frequência: exames de triglicérides realizados em março de 2016, certo? Então aqui eu tenho aqui, ó, veja só, o título aqui de cada coluna, então seria assim. A primeira coluna é o nível, não é, de triglicérides em miligramas por decilitro de sangue. Aí a outra coluna eu tenho a frequência absoluta, tá? E aqui eu vou ter a frequência relativa. O que é que seria isso? Frequência relativa é o percentual. A frequência absoluta é você dizer que nesse caso, olha, quantos valores pertencem a cada classe, tá certo? É um número absoluto. E aqui a frequência relativa são os percentuais, para você ter uma noção de quantidade melhor, tá certo? De comparação com o todo, melhor dizendo. Então, veja só, as classes estão aqui, ó. Todas elas, as 5 classes, tá certo? Né? E para a gente dizer qual é a frequência de cada classe, nós vamos precisar daquele rol, né? Então, eu estou aqui reproduzindo ele, novamente aqui, ó, trazendo ele para cá, tá certo? Então, o que nós iremos fazer agora é simplesmente contar, saber quais são os valores que pertencem à primeira classe. A primeira classe vai de quanto a quanto? A primeira classe vai de 70 a 119, não é? 120 não pertence a essa classe, beleza? Então, na verdade, aqui, olha, 70, vamos ver aqui. Então, vai de 70, começa no 70, então, arriscando aqui para a gente não se confundir. 76 também pertence à primeira classe. 82 também, vai até 119, 89 também, 98 também, 105 também, o próximo é 122, passou de 119, então a primeira classe terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, então a primeira classe terá frequência igual a 6, tudo certo aí? Beleza? Então vamos aí para a segunda classe. A segunda classe vai de 120 até 169, 169, tá certo? Então a gente vai riscando aí os valores, olha. Esse número aqui está na segunda classe? Está, porque ela vai de 120, olha. E aqui é 122, então aqui é maior, então aqui está dentro, olha, dessa classe, certo? 125 também, 130 também, 132, 135, 138, lembre-se que vai até 169, 140, 146, 146 de novo, 149, 150, 155, 155 de novo, 160, 162,
outro 162, 162 novamente, 166. O próximo número é quem? É 174. 174 passa de 169, não é? Então, na verdade, são esses números aqui, olha, que pertencem à segunda classe. Tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, essa classe aqui, ela terá frequência, não é, absoluta igual a 18. Certo? Então, beleza aí, 18 valores. Certo? Próxima classe vai de 170 até 219. 170 até 219. Então, aqui, ó, não é 174? 174 vai estar dentro dessa classe? Vai, não é? Porque ela começa em 170. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro valor é 174. Aí depois 178. Lembre-se, começa em 170 e termina em 219. 183, 194, 199, 201, vai até 219. Então 206, 214, 217. Aqui é 220, olha. 220 não pertence a essa classe. Ela vai até 219, 220 é na próxima. Então aqui eu tenho 6, 7, 8, 9. Então essa classe aqui, ó, terá 9, terá frequência igual a 9. Frequência absoluta, tá certo? Próxima classe vai de 220 até 269. Então aqui é 220. 220 pertence a essa classe, então começa com 220. Né? 220, 226, 234, vai até 269. Então 238, 241, 243, 245, 247, 257, 258, 267, 268 até 269. O próximo é 271. Então vai estar na próxima classe, tá certo? Então aqui eu tenho 3 com 6, 9, 9 com 3, 12. 3 mais 6, 9. E 9 mais 3 dá 12. Então essa classe aqui terá frequência 12. Ok? Beleza? Bom, por último, a última classe que vai de 270 até 319. Certo? Então aqui é 271. Veja, essa classe começa em 270. Então esse número de fato ele vai estar aqui dentro. Tá entendendo? Então 271 é o primeiro. 273, 277, 279, 285, 287, 291, 294, 297. Vai até 319. 299, 306, 308, 311, 314, 318. Ok? Então, quantos valores eu tenho aqui? 3 com 6, 9. E 9 com 6, 15. Então, aqui eu tenho 15 valores, tá certo? Beleza, olha só. Como o laboratório coletou informações de 60 pacientes, a soma das frequências, para estar certo, tem que dar 60. Vamos ver aqui. 18 com 6, 24. 24 com 9, 33. 33 com 10, 43. Com 2, 45. Com 10, 55. Com 5, 60. Então, beleza, aqui dá 60, né? Não vou precisar mais desse rol, né? Então, dá 60 aqui. Tudo ok? Vamos lá. Então, agora vamos para uma parte importantíssima que é a frequência relativa, tá certo? Então, assim, a frequência relativa para a primeira classe aqui, que vai de 70 até 119, não é? Tá certo? Vai ser o seguinte, vai ser a frequência absoluta dividido pelo total. A frequência absoluta dessa classe é 6 e o total é 60. 6 dividido por 60 dá 0,1. 0,1 multiplicado por 100 dá 10. 10 sobre 100 é 10%. Tranquilo? Então aí, 10%. Vamos para a próxima aí. A próxima classe tem frequência 18. Então 18 é a frequência absoluta dividido por 60. 18 dividido por 60 dá 0,3. 0,3 multiplicado por 100 dá 30. E 30 sobre 100 é 30%. Certo?
frequência relativa aqui dessa outra classe, certo? Dessa classe aqui que vai de 170 até 219, tá certo? Então veja só aqui, a frequência absoluta é 9 e o total 60. 9 dividido por 60 vai dar 0,15. 0,15 multiplicado por 100 dá 15. 15 sobre 100 é 15%. Tranquilo? Próxima classe, a frequência dessa classe aqui, ó, de 220 até 269, tá certo? Beleza. Frequência absoluta, 12, então 12 por 60. 12 dividido por 60 dá 0,2. Isso multiplicado por 100 dá 20. 20 sobre 100, 20%. Beleza? Última classe, 270 até 319, né? Ok? Essa classe aqui, ó. Então é 15 dividido por 60. Vai dar 0,25. Multiplicado por 100 dá 25. E 25 sobre 100 dá 25%. Certo? Beleza? Bom, só explicando, veja só. É exatamente isso aqui que vocês irão, não é, enviar como atividade, que eu irei disponibilizar o formulário na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu irei disponibilizar o formulário para que vocês enviem a distribuição de frequência. Ok? Perceba que uns 3 exemplos que eu trabalhei contemplou todo o rol de possibilidades que você tem aí no seu trabalho, tá certo? Na sua distribuição de frequência que você está fazendo. Na aula anterior eu discuti uma distribuição de frequência para variáveis qualitativas, que é o caso mais simples, tá certo? Na outra aula anteriormente a essa, a gente fez uma distribuição de frequência para valores quantitativos, mas valores quantitativos que se repetem uma série de vezes. Então a distribuição de frequência fica bem simples. Mas nesse caso aqui, olha, é o caso mais complexo, é o caso mais difícil, porque aqui você tem que trabalhar com os intervalos de classe, que são isso aqui, ó, tá certo? Que é quando você tem muitos valores em um conjunto de valores, e esses valores eles apresentam frequência baixa, não é? A maior parte dele teria frequência 1. Então não tem sentido você fazer uma tabela enorme, tá certo? Com frequência 1, os dados não ficariam organizados, ok? E quando você aí for fazer o gráfico vai ficar, não é? Ele não vai refletir bem a realidade, não vai dar para você tirar conclusões a partir daquele gráfico. Então você tem que prestar atenção no seguinte, tem que trabalhar com os intervalos de classes quando você tiver essa situação de muitos valores que não se repetem, ok?